Queridos, boa tarde. É sempre uma alegria participar aqui da família Moriá. E esse evento parece que é só interno, né? Só para vocês mesmos. Então, eu me sinto em casa. Tem gente que acha até que eu sou daqui, da Moriá. Graças a Deus por isso. Mas eu partilho, né, a fé, que é a fé de vocês também. E todo evento que acontece aqui, eu saio mandando para um monte de gente. Porque eu vejo o cuidado, o amor e o zelo que vocês têm com as coisas de Deus. Eu quero que todos fiquem em pé e eu vou dar 3 comandos e eu gostaria que você repetisse os comandos, tá bom? Quá, quá. Pá, pá. Lá, lá. Quá, quá, pá, pá, lá, lá. De novo. Quá, quá. Lá, lá. Quá, quá. Adiantou, né? Vamos fazer novamente? Quá, quá. Muito bem. Quá, quá. Lá, lá. Pá, pá. Pá, pá. Muito bem. Tá vendo? Quando a gente fala, o nosso comando da voz, a gente não deve muito acreditar no que está sendo ouvido e está sendo visto. Então, os nossos filhos aprendem pelo que vê. Eu dei um comando quá, quá, teve gente que não fez assim. Eu fiz assim, teve gente que foi comigo. Então, eu fiz quá, quá, vamos repetir? Quá, quá, lá, lá, pá, pá. Não é, né? Então, teve gente que ainda... Vamos fazer direitinho? Quá, quá, pá, pá, lá, lá, tá. Isso, agora vamos todos juntos? Quá. Pá. Agora eu vou dar o comando só voz, tá bom? Quá, quá, lá, lá, pá, pá. Cá. Isso, agora vamos de novo e eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Lá, lá, quá, quá, lá, lá. Muito bem, então teve gente que ainda errou. Podem sentar. Vocês perceberam que quando a gente dá o comando e faz errado, você acaba fazendo o que eu estou fazendo? Então, o Ministério da Saúde adverte. Criança que observa adulto fumando, ela tende a fumar. Então, você pode até dizer para ela não fumar, mas ela vai fumar, porque ela vê o que está acontecendo. Nós ensinamos mais pelo nosso comportamento do que pelo que a gente fala. Bom seria que houvesse uma conexão, né? O que a gente fala e o que a gente faz. E isso é que nos dá autoridade. A gente precisa estar recuperando isso, assumindo posse novamente, né? Dominando novamente, porque pai e mãe são cabeças mesmo, e a gente precisa consertar o que não está bom. E isso cabe a nós, pais, né? Vocês receberam aí a mensagem, nós vamos ler juntos a mensagem à família. É uma argentina educadora, Eugênia Puebla, e ela se dedica a estudar somente família. O assunto dela é família. Vamos ler juntos? Na educação de nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não seja prolixo. Proteja-o, não o cubra. Ajude-o, não substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não o idolatre. Acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor. Peça-lhe para fazer o seu melhor e dê exemplo. Não o mime em demasia, ame-o. Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo. Não fabrique um castelo para ele. Vivam todos com naturalidade.
Não lhe torture para seja modelo para ele. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensina-lhe a viver sem portas. Olha que bacana. Exemplo, né? Interessante, irmãos, que nós vamos pedir o casal para vir aqui à frente, ler para nós. Tenta se lembrar aí de alguma ordem que o nosso Deus deu aos pais e aos filhos. Lembrou? Você pode dizer para nós uma ordem que Deus deu para o filho, deu para o pai? Alguém aqui se lembra de alguma ordem? Pode falar. Honrar os pais. Não provocar ira. Pode falar. Ensina o teu filho quando estiveres no caminho, andando, sentando, brincando. Ensinar o tempo inteiro. Mais alguma ordem para o filho, para o pai, que Deus tenha dado para nós? Isso. Há muita advertência, recomendação para nós, não há? Mas vamos ver aqui o que diz 1 Samuel 15, 22 e 23. Lê para nós, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A palavra de ordem é: obedecer é melhor do que sacrificar. E você vai ler para nós João 14, 21, a parte A. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Interessante, irmãos, que estar aqui junto com os irmãos, cantar, participar da escola dominical, ser ofertante, ser dizimista, isso tudo é importante. Mas o mais importante é obedecer. Você pode fazer isso tudo. Você pode ser dizimista, você pode vir à escola dominical, você pode cantar bonito, você pode fazer tudo. E a gente não vai deixar de fazer. A gente vai continuar fazendo isso. Mas se a gente não obedecer, isso tudo vai ser sem sentido. E aí a nossa irmã também vai ler para nós Efésios 6, 2 e 3. Então, por que Deus recomenda? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, não é? Tem hora que a gente dá cabeçada porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Então, olha o que diz Efésios 6, 2 e 3. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. Pediu para concordar? Então, filho não tem que concordar com a gente, não. Eu me lembro que o Samuel dizia para mim assim: mamãe, eu não concordo com você. O Samuel hoje está com 2,3 metros, é jogador de basquete lá no Minas. Está com 16 anos. E ele falava: mamãe, olha, não é assim não concordo. Eu falei: filho, não precisa concordar, é só obedecer. E é isso mesmo, irmãos. Honrar é colocar o nosso pai e a nossa mãe num lugar de destaque, de evidência. Só quando for algo contra o nosso Senhor é que a gente vai desobedecer. Mas aí não tem jeito. Honrar pai e mãe é um mandamento, ou seja, mandou, tem que fazer. Respeito e obediência. A sua casa, a sua família, Deus achou por bem que essa família fosse a sua. E às vezes os nossos filhos revoltados dizem para a gente assim: mamãe, por que você não arrumou outro pai para mim? Eu disse: se fosse outro pai, não seria você, seria outro. Então, você só existe porque é aquele pai. Não há momentos em que, eu não queria ser sua filha.
Não sei se você já falou isso para os seus pais, mas alguém já deve ter dito isso. E se você não fosse daquele pai, daquela mãe, não seria você. Então, nós temos que ter muita gratidão pelos nossos pais. Nós temos uma dívida com eles. Nós nunca vamos pagá-los. Porque eles nos deram a vida. Erraram muito querendo acertar também, e erraram querendo errar também. E nós também somos assim. Agora, quando a gente se torna pai e mãe, é que a gente entende o que é pai e mãe. Aí a coisa fica diferente. Mas isso é válido na igreja também. As pessoas estão olhando o tempo inteiro para nós. Nós somos referência. Você pode achar assim, mas eu não sou interessante, eu não chamo atenção. O nosso Jesus não tinha formosura e ele atraía pessoas. Então, isso significa que o nosso comportamento, se ele tiver conexão com a nossa fala, nós vamos atrair pessoas, sim. Com certeza nós vamos. Com autoridade. E é isso que Deus quer de nós. Eu gostaria que aí no verso da sua folha, você escrevesse o nome de 3 pessoas que têm autoridade na sua vida. Só 3. Como é uma oficina, a gente vai participar mais, né? 3 pessoas que têm autoridade na sua vida, que você admira, que você respeita, que você reconhece. Prontinho? Por causa de quê? Elas têm autoridade na sua vida? Por conta de quê elas têm autoridade na sua vida? Porque te amam. Que dão exemplo. 3 pessoas aí, você escreveu no verso? Pessoas que têm autoridade. Você reconhece, admira. É difícil relacionar essas 3? Não. Por causa de que essas pessoas têm esse valor, esse reconhecimento, esse significado na sua vida? Porque está instituído por Deus. Agora, sim? Sim. Você conseguiu 3 pessoas que você admira? Ou está difícil nesse mundo agora? Agora coloca para mim, você é autoridade sobre quem? Quem te reconhece como autoridade? Quem te admira? Quem valoriza o que você diz? Quem valoriza o que você faz? Coloca para mim 3 nomes também. Você é autoridade sobre quem? Por causa de quê? E é uma tarefa nossa, né? Porque o próprio Cristo falou que nós somos o bom perfume. Nós somos perfume de Cristo. Tem que exalar, tem que ser um cheiro bom. Tem que ser algo que cativa, né? Nós somos referência nesse mundo. Nós temos que salgar esse mundo. Colocar um tempero novo. Algo bacana nesse mundo. Fizeram? Por causa de quê que você é autoridade? Hein? Bom exemplo. Coerência. Fala e vive. Você conseguiu ser autoridade, referência para 3 pessoas? Então, a gente percebe que tudo começa na família. E é interessante, irmãos, que a águia, quando ela está para ter filhote, o que ela faz? Ela começa a pegar cisquinhos por onde ela vai para montar o ninho dela. E ela vai num lugar muito alto, porque ela quer proteger os filhotinhos. E aí ela tem o filhote.
Só que passado um tempo, esse filhote já precisa voar. Só que o filhote não sabe voar, né? Então ela vai desfazendo o ninho para ver se ele vai embora. Ela vai desfazendo, tirando o ninho. O filhote não voa, não vai embora. Sabe o que ela faz? Ela faz um voo bem rasinho para ver se o filhote aprende a voar. Ele também não vai. Sabe o que ela faz? Ela pega o filhote e lança lá do alto, só que ele não sabe voar. Então ela vai por baixo dele e vai ensinando a voar. E ela pega de novo e lança de novo, e pega de novo e lança de novo. Ela tem cuidado. A natureza é sábia e não perdeu o que Deus planejou para a natureza. Nós, humanos, nós nos perdemos, porque a gente olhou para tanta coisa, e a gente deu ouvido a tanta coisa, e a gente se perdeu. A natureza continua fazendo a mesma coisa, ensinando o filhote a voar. E hoje eu pergunto, como é que nós estamos? Nós estamos assim? Pastor Marcelo passou essa figura, né? A gente vê que não havia criança naquela época não, tá, gente? Era adulto infantil, a gente falava adulto mirim. Não considerava, as roupinhas eram roupinhas de homens mesmo. Eles também trabalhavam na lavoura. Então, assim, o maiorzinho ajudava a cuidar do bebê. Então, essa era uma família que a gente considerava, ou considera, a pré-moderna, né? Aquela família que o pai mandava e, ó, cala a boca. A mãe paria e cuidava dos filhos. Ela não tinha voz também, né? E a gente vê como as crianças ainda não eram reconhecidas como criança. Depois a gente vê uma outra família, que a gente considera a família moderna, a igualdade de direitos, né? Que a mulher já está trabalhando fora. Porque antes ela não saía de casa para trabalhar. Agora ela sai de casa e vai trabalhar, né? E hoje a gente vê uma outra família. Olha como é que mudou. Essa aí é a família contemporânea do Bauman, da sociedade líquida. Essa aí. Cada um com o seu ali, né? E a gente também tem, olha só, viver hoje está mais fácil ou mais difícil? O que vocês acham? Mais difícil? Porque há tanta informação, antes tinha pouca informação. Alguém diz assim, Meire, mas por que hoje os filhos não obedecem? Porque a informação era tão pequena e os pais detinham o poder, porque eles tinham mais informação. Hoje os nossos filhos sabem de coisas que nós não sabemos. Então a gente precisa se envolver nesse mundo mesmo, se inteirar, não é? Mas sem perder a nossa autoridade. Olha o que diz aí em Juízes. O que está falando ali? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais. Está acontecendo isso hoje? Se eu trouxer esse versículo para os dias de hoje, é assim que funciona? O que vocês acham? Nós temos autoridade, nós temos líder na nossa nação, no nosso mundo? Está difícil, né? E aí, quando a gente vê que, olha que interessante, a sociedade, ela afeta a família e a família afeta a sociedade. Um influencia o outro. Como influencia? A gente fala assim, mas a sociedade está assim. Mas a família influencia a sociedade e vice-versa também, né? E nós temos, olha só, em que geração você está? Tenta se localizar ali. Você é da silenciosa, da libertação, da X, da Y, da Z ou da alfa? Porque o alfabeto acabou, né? Então, agora a gente pegou o alfabeto grego. A neném é a geração alfa, porque não pode mais Z, olha só. A partir de 2010, é a geração alfa. Você já se encontrou ali naquela geração? Mudou muita coisa?
E aí nós temos educação reversa. O que é isso? É quando o pequenino ensina você. É o que o pastor Marcelo falou. A filha dele sabe mais operar, né, a tecnologia, sabe usar a tecnologia do que ele. O meu filho também. É possível que os seus também saibam mais do que você. Então, eles já nasceram nesse mundo aí. Então, a educação reversa, isso para nós é novidade. Quando uma criança ensina para você alguma coisa, você fala, mas espera aí, eu que devia deter o saber, eu que devia ensinar. Então, isso faz com que a gente seja menos autoritário e a gente tenha necessidade de negociar mais. Olha que bacana. E essa postura da gente ter essa habilidade, é tão bacana isso, gente, porque muitos estão perdendo o trabalho, não é por competência técnica, não. Porque para você ser admitido no trabalho, você tem que saber fazer o trabalho, tem que saber fazer o serviço bem feito. Mas para você ser demitido, é porque você não tem habilidade social, é porque você não sabe falar, não sabe tratar o chefe, não sabe lidar com os companheiros. Então, o que a gente tem visto? Muita gente sendo convidada a se retirar do trabalho, porque não tem essa habilidade de tratar o outro, de considerar o outro com respeito. E na educação reversa, é uma vovó que aceita o neto ensinando alguma coisa para ela. E muitas vezes a gente não quer aprender, acha que não, que a gente detém todo o saber. E aí fica difícil para a família. Olha que risada gostosa, ele deve estar contando alguma coisa ali, né? E essa possibilidade de negociação é que os pais, nós pais, precisamos aprender. E aí eu me lembro de uma música assim, não sei se vocês conhecem. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Porque isoladamente nós estamos fazendo muita coisa. Mas a hora que a gente se une, eu partilho com você, você partilha comigo, está dando certo assim, vamos tentar assim. E olha que bacana, a igreja promove esse seminário para calibrar as famílias. A gente calibra os pneus, né? Para andar melhor, para suavizar, para agilizar. E olha que visão bacana a igreja teve de trazer as famílias para dar uma calibrada. Vamos aprender como é que nós vamos fazer esse negócio para ficar melhor, né? Que essa família fica melhor. Então, nós aprendemos quando nós ensinamos também. É muito bacana quando a gente olha para nós mesmos, né? Nós vamos morrer fazendo aquilo ali, gente. A gente vai morrer se conhecendo. Tem hora que eu me pego fazendo, falo, peraí, sou eu que estou fazendo isso? A gente fala muito de autoestima, mas a autoestima ela só acontece se você se conhecer, se você se respeitar, se você tiver confiança em você, aí é o terceiro momento, aí é a autoestima. Ninguém começa a gostar de si mesmo sem se conhecer. Então, nós vamos morrer nos conhecendo. Olha que bom que eu tenho essa habilidade, que bom que eu posso fazer isso. Isso é aprendizagem também. Agora você vai desenhar a sua mão atrás aí na folha, por favor. Nós vamos lembrar 5 linguagens do amor. Essa folhinha aí, você vai desenhar a sua mão. E aí a gente vai se lembrar das 5 linguagens do amor. Sua mão. Isso. Aí no polegar você vai escrever atenção. Polegar no dedão. Atenção. No outro dedo, indicador,
Contato físico. No outro, presentes. No outro, serviço. E no outro, elogios. São as 5 linguagens do amor. Existe até um livro com esse nome. Tá? 5 linguagens do amor. Como é que você gosta de expressar o seu amor? Pode ser para o seu filho, para o seu companheiro, para o seu amigo. E aí você olha, atenção. Tem gente que gosta de dar atenção, né? Há crianças até que puxam o rosto da gente para a gente dar atenção. Quando a gente não está olhando, puxa. Porque para criança você tem que olhar nos olhinhos. A gente nunca fala assim, dá um abraço na vovó. Não, a criança não está afim de dar abraço na vovó. Se a vovó quiser, ela vai dizer, eu posso te dar um abraço? Faz diferença? Faz diferença? Se eu chegar para você e disser, eu posso te dar um abraço? Pode. Dificilmente você vai ouvir não. Mas há momentos que a gente intimida a criança, fala, dá um abraço nela. Ela não está afim de dar abraço. Empresta seu brinquedo para ela, o brinquedo é dela. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso também. Olha só, parece que ela está gostando do seu brinquedo. Você vai deixar pegar um pouquinho no seu brinquedo? Pode. Então, o brinquedo é dela. Então, a gente fica o tempo inteiro com muito autoritarismo. Dá um abraço na vovó, dá um abraço na tia. A hora que chegar lá na casa, tem que dar um abraço. Se você, no caminho, falar, mas eu gosto de chegar lá e dar um abraço na vovó. Você gosta de chegar lá e dar um abraço na vovó? Soa diferente? Faz diferença para você? Então, o outro aí é contato físico. Tem gente que se não abraçar, não beijar, não fizer carinho, não se sente amado. Percebe? O outro é presentes. Tem gente que precisa ganhar presentes ou dar presentes para se sentir amado. É uma linguagem de amor também. Você pode gostar das 5, mas tem uma que predomina. A outra linguagem de amor é serviço. Você pode ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, né? Você sabe que a sua esposa está precisando de um secador novo. Aí você passa na loja e fala, vou levar. Presente, serviço, ajudar a fazer alguma coisa, né? E o último, elogio, são as palavras de afirmação. Dá um X na linguagem que você mais gosta de receber. Qual linguagem de amor você mais gosta? Você fala para mim, Meire, eu gosto de todas. Tá, eu também. Mas qual que predomina? Qual que gosta mais? Qual que gosta de dar? E qual que gosta de receber? O seu companheiro precisa saber disso. Porque às vezes ele está te dando presentes e você gosta mais de elogios. Então é bacana a gente procurar saber isso. Eu trouxe um amigo para a nossa oficina. Esse macaquinho, toda noite, ele vai para a cama do papai macaco e ele fica mexendo, dá chute, e ele não deixa o papai macaco dormir. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Ah, papai, eu estou com tanto frio. Papai macaco cobria o macaquinho ia para a cama dele, e logo depois voltava o macaquinho.
Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Ah, papai, eu estou com tanta fome. Papai ia à cozinha com o macaquinho, dava comidinha, levava para o quarto. Daqui a pouco, o que acontecia? O macaquinho voltava. Macaquinho, macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Depois de muito perguntar, o macaquinho, eu não queria falar não, mas eu vou falar. Eu vou falar. Sabe o que é, papai? Porque eu estava com muita saudade de você. O papai macaco abraçou o macaquinho. E o papai macaco entendeu. E a partir daquele dia, o papai macaco chegava do trabalho, ia olhar os deveres do macaquinho, ia brincar com ele. Não ficava mais vendo televisão, não ficava no tablet, não ficava no celular. E dava atenção para o macaquinho. Nunca mais o macaquinho voltou para a cama do papai. E nunca mais o papai teve que cantar aquela musiquinha. Como é que é? Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Você se identificou com essa história? Muitas vezes os nossos filhos nos incomodam, mas em função de algum comportamento nosso. Então, o que está por trás da indisciplina, da revolta, do comportamento inadequado do filho? Você já pensou nisso? O maior presente que a gente pode dar para o filho é a presença, mas é uma presença humanizadora. É uma presença amorosa, orientadora. É uma presença que faça sentido. Agora, é interessante que muitas vezes a gente diz assim, eu eduquei todos do mesmo jeito, e esse aí não deu certo. E aí a gente diz, foi por causa disso, meu amado, porque eles não são iguais. Equidade, justiça, é fazer de acordo com o que o outro demanda, não tem que passar a régua, não é igual para todo mundo. Eu me lembro uma vez que a gente estava distribuindo sopa, e aí um senhorzinho falou assim, olha, eu não quero sopa, eu quero um sapato. Então, equidade é você dar para o outro o que ele precisa, não o que você acha que ele precisa. Justiça é isso. Às vezes a gente acha que justiça é da mesma coisa. Olha, eu comprei uma meia para um filho, eu tenho que comprar meia para o outro. Eu dei um carro para o filho, eu tenho que dar o carro para o outro também. Eu me lembro de um rapaz que ele passou no vestibular e ele não quis carro, ele quis conhecer a Europa. E o pai falou, não, eu vou te dar um carro. Não, pai, eu não quero carro. Eu nem sei se eu quero aprender a dirigir, não quero. Agora, Uber, né? Então, é bacana a gente pensar que justiça é o que o outro precisa. E aí a gente pensa, por que os filhos desobedecem os pais? Você já fez essa pergunta para você? Por que o meu filho me desobedece tanto? E aí a gente fala que o filho, ele tem um compromisso com o prazer, com o aqui, com o agora. Os pais não. Os pais têm compromisso com o aqui e agora e com o futuro. E os nossos filhos não. Eles não têm essa ideia, essa percepção, né? 80% do cérebro é formado até 3 aninhos de idade. Agora, olha o que acontece quando a gente não dá importância para isso. Nós temos a janela 4-14. O que significa isso?
Hoje, o mundo inteiro reconhece que educar e evangelizar crianças e adolescentes nessa faixa é importantíssimo, de 4 a 14. Eles estão saindo ali da maturação, né? Porque 80% do cérebro já está bacana. Então, a gente tem perdido muito. Esses meninos, eles não têm filtro, né? Eu não sei aqui, alguém conhece a Peppa Pig? Conhecem? A Peppa é uma porquinha rosa. E a Peppa, ela não sabe lidar com frustração. E ela xinga o papai, xinga a mamãe. E os nossos filhos estão expostos. E a Peppa está fazendo sucesso. Aí a gente pergunta, vai deixar de ver a Peppa? Olha, se tiver um adulto ao lado e puder refletir sobre o que está vendo, olha como é que a Peppa fez, gente. Chorar por causa disso. Então, ela é manhosa. Nossas crianças hoje, a gente já fez até pesquisa em escolas, no dia que é passada uma série bacana, assim, dela bem chorosa, bem comprometida, raivosa, desafiando o papai e a mamãe, no dia seguinte, as crianças estão mais chorosas na escola. Então, olha o poder que tem um desenho, né, na vida dos nossos filhos. Sem falar dos joguinhos que os nossos adolescentes, os jovens, e tudo, se demorar um pouquinho, eles já ficam raivosos também. A gente costuma dizer que a nossa sociedade é rua. Quando a gente fala rua, a gente fala que é rápida, ela é urgente e ela é ansiosa. Rua, né? Porque as primeiras letras. Ela é rápida, tudo nosso, se demorar um pouquinho. Teve uma senhorinha que falou para mim assim, olha, eu quase dormi no início agora, porque a gente não está sabendo muito sustentar a atenção. Nossos filhos e nós mesmos, nós temos tantos estímulos, mas tantos que a gente não sabe para qual olhar. A gente fica sem saber. Quantos cursos de graduação, antigamente não, era medicina, direito, teologia, no início. Agora, dentro de um curso já tem as subespecializações. Então, o nosso adolescente com 17, 18 anos, ele tem que escolher uma profissão que vai ser para a vida toda. Eu falei, não vai ser para a vida toda, não. Vai ser um tempo. Então, a nossa sociedade líquida, ela é rápida, ela é urgente, ela é ansiosa, e isso tem comprometido muita autoridade da nossa casa. E aí a gente vê, educar é ensinar com, vamos ler? Coerência, constância e bom senso. Coerência seria o quê? Você fazer o que você fala para fazer. Tem gente que fala para a criança falar baixo, mas ela grita mais do que a criança. Sabe que as crianças e os adolescentes, eles estão ganhando de nós? Porque eles fazem pirraça e eles ganham no grito. E a gente, para deixar para lá, a gente fala assim, deixa. Vamos imaginar, eles querem ir a uma festa e a gente acha que aquela não é conveniente. E aí ele insiste tanto, ele é tão persistente, ele é melhor que nós nisso, que aí a gente deixa. Então, eles estão perdendo a estrutura e a confiança em nós. Eles estão à mercê, porque eles não têm alguém para dar direção também, dar controle. E a gente acha que é bacana, eu sou uma mãe liberal, sou um pai liberal, mas eles estão querendo limite. Eles pedem limite. E é interessante quando chega um cliente e fala assim, tia, eu fiz tanta besteira, meu pai não falou nada. Cavalo de pau. Cheguei, meu pai nem viu a hora que eu cheguei. E ele está querendo chamar a atenção do pai, e o pai não está nem aí, porque já tem cansaço do trabalho. Mas olha, uma coisa é certa, se você desejou ser pai e mãe, você tem uma responsabilidade. Você não pode deixar para outra pessoa, não. Deus vai cobrar de você. E se o outro pai, outra mãe fazem diferente, Deus vai cobrar do outro, não é de você. Então, vamos continuar fazendo certo, mesmo que muita gente faça errado? Porque nós temos um compromisso, primeiro com Deus. Os filhos não são nossos. Os filhos vieram por nós, mas eles foram nos dados por Deus. São presentes de Deus para nós.
Deus confiou em nós a responsabilidade de educar esse filho. Então, não há essa desculpa de falar assim, o filho do outro faz. O filho do outro faz, não é o meu que faz. Não é? E aí nós temos a constância, que é essa regularidade. Uma vez, o meu ainda bem pequeno falou, mamãe, você fala para a gente melhorar, para a gente mudar, mas por que Deus não muda? Por que Deus não fica melhor? Falei, porque Deus é perfeito, não tem jeito de melhorar mais. E uma pessoa constante, a gente confia. A gente já imagina qual que vai ser o comportamento dela, quando ela é constante. Ela não tem máscara. Ela não faz firula. Né? E nós temos o bom senso também. Quando a gente diz assim, olha, eu preciso pensar para agir. Tem gente que só sente e age. A gente tem que sentir, pensar e agir. E há momentos que a gente não quer fazer essa reflexão, né? Agora, qual que é a diferença, irmãos, da disciplina, da consequência e do castigo? O que vocês acham? Disciplina? 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 Qual que é? Disciplina vem da mesma raiz de ensino. Tanto é que quando você vai à escola, fala, qual é a disciplina? Disciplina é ensinar. E há uma conotação, às vezes, de que é castigar. Castigo é punição. Se castigo resolvesse, as nossas prisões iam estar sem ninguém. Castigo é para a gente ficar tranquila com a nossa mente. Bater é o último recurso. E eu acredito que tenham outros, mais capazes, mais eficientes. Quando alguém diz assim, mas o filho não quer fazer. Não, ele precisa fazer. Ele pode não querer fazer. Mas ele precisa, pode e deve fazer. Disciplina é isso. É você orientar, é ensinar o que se deve fazer. Quando a gente fala consequência, muitas vezes o erro já traz embutido a consequência. Não é verdade? Por exemplo, a criança sabe que não pode colocar o dedinho ali. Se ela coloca, o que acontece? Choque, é consequência. Ainda vai bater na criança porque colocou o dedinho? Faz sentido para vocês? Há momentos que o próprio erro já traz a consequência, você não precisa castigar mais e nem falar assim, não falei? Olha aí, não falei que ia dar errado? Então, a gente não precisa fazer isso. Né? Eu me lembro de uma mãe que proibiu o filho de ir aos aniversários do ano, porque ele não quis fazer primeira comunhão. Todos os aniversários de coleguinhas, ele não pôde ir aquele ano. E eu disse para ela, então ele nunca mais vai fazer primeira comunhão. Não vai, não, falei, não vai, ele já pagou. Não já pagou? Ele ficou 1 ano sem ir às festas dos colegas. Então ele não precisa mais fazer primeira comunhão. Então a gente tem que ser muito coerente e com muita constância para perceber, e bom senso, que muitas vezes a consequência ela tem que ser compatível com o erro. Muitas vezes a gente dá uma punição maior do que o erro. O erro foi desse tamanho, eu puno aqui. Que isso? Isso não é bom senso. Então, veja bem, se era tão importante para a família que aquela criança fizesse primeira comunhão, o que tinha que ter feito? A criança pode escolher? Em se tratando disso? A gente olha assim, a criança vem à igreja quando ela quiser, quando ela ficar grande, aí ela vem. Então, vamos fazer um negócio? Quando ela ficar grande, ela vai escovar dente, porque ela também não quer escovar dente, não. Aí você fala, então, quando você ficar grande, você escova os dentes. Pode. Ela não quer ir à escola, não. Quando ela ficar grande, ela vai escolher se ela vai à escola ou não. Pode. Mas para vir à igreja, a gente não faz esse movimento. Não, quando ficar grande, ela vai escolher a religião dela.
é bom que ela venha, e aí quando ela ficar grande, ela vai ter mais condição, repertório, para escolher a religião dela. Então, a gente negocia de uma forma assim, negligente, a gente vai deixando o bom senso e a gente não toma posse disso. Que estilo de pai você é? Olha aí para mim. Você é autoritário? Você é permissivo? Você é negligente? Ou você é participativo? O autoritário dá muito limite e nenhum afeto. Não é de abraçar, não é de beijar. Muitos pais antigamente eram assim. Alguns poucos hoje. Não sabe abraçar e beijar um filho. Mas se não fez isso enquanto criança, vai ficar difícil agora adolescente. Adolescente não é rebelde, ele foi uma criança já rebelde e potencializa na adolescência. Então, essa questão de virar aborrecência, não existe isso não, gente. Você pode olhar aquele adolescente que dá trabalho, ele dava trabalho enquanto criança. Ele não virou adolescente, e aí fez 12 anos e ficou rebelde. Né? E a gente sabe que muitas vezes é esse pai autoritário que dava muito limite e nenhum afeto. O permissivo dá muito afeto e nenhum limite. O negligente é aquele que rejeita a criança, não dá nem limite nem afeto. E o participativo é o democrático. Ele dá muito limite e muito afeto. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer algumas coisas porque o nosso Deus não aprova. E a gente sente tanto o amor de Deus que a gente deixa de fazer porque Deus me ama. Eu não vou entristecer o Senhor. José fez isso. José lá no Egito, ele falou, olha, eu não vou me envolver nessa situação, porque eu vou entristecer o meu Deus. Então, quando a gente sente que o pai e a mãe nos amam, muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer, porque sabe que o papai e a mamãe não querem. É mais fácil obedecer a alguém que nos ama. E é interessante que o que você fizer, Deus não vai deixar de te amar. Nunca. Você pode aprontar todas, mas Deus não vai deixar de te amar. E é esse amor que Deus quer que tenhamos com os nossos filhos. É um amor incondicional. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas aquele craqueiro, aquele homem que está à mercê, Deus ama? Deus ama. Quando eu peco, eu é que estou dizendo para Deus que eu não o amo, mas Ele vai continuar me amando. Então, quando o nosso filho faz algo contra a gente, nós precisamos amá-lo e amá-lo muito. Ele que talvez esteja dizendo para nós que não nos ama. Faz sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido? Então, esse bom senso, essa constância, essa coerência, vão dar para a gente condição de ser um pai mais participativo. E aí nós temos, se vocês se lembram, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ânimo, Deus dentro da gente. É a mesma raiz de entusiasmo, ânimo. E há momentos que a gente provoca o nosso filho também. E quando ele chega com uma ideia absurda, é legal você acolher a ideia e falar, filho, me explica isso melhor. Como é que é isso que você está querendo me contar? À medida que você vai dando linha para ele, ele vai te dando um repertório melhor para você dizer sim ou não. Ou falar, eu vou conversar com a mamãe, nós vamos decidir, né? Querido, se o papai disser algo, se der um comando, mesmo que a mamãe não concorde, a mamãe tem que reforçar a palavra do papai. Nós temos que ter uma liderança conjunta, porque há momentos que o adolescente ele não sabe para quem, no caso, né, é conveniente ouvir a mamãe ou ouvir o papai. Então, se o papai disse não, mesmo que a mamãe perceba que podia, né, ela, você ouviu seu pai? Ela não vai falar nem que concorda. E se a mamãe der um comando, o papai vai dizer, você ouviu sua mãe?
Porque o nosso filho tem que sentir que há uma liderança conjunta, uma sustentação, que não adianta ele dizer que não vai fazer, porque o papai e a mamãe querem que ele faça. Faz sentido isso? Então, Deus quer isso de nós, essa constância, esse suporte para os nossos filhos. E aí a gente se lembra que em tudo a gente deve dar graças, a gente tem que ensinar para o filho também a se frustrar, sabe? Eu não sei se vocês conhecem aquele clássico da literatura, Poliana Menina, conhecem? Pois é, um pastor viúvo, muito pobre, e a filhinha queria uma boneca. E o pastor não tinha condição de comprar essa boneca. E ele então escreveu para a junta é um órgão das igrejas. E aí, depois de um tempo, uma caixa chega, uma caixa grande chega, e a Poliana então vai abrir a caixa. E quando ela abre a caixa, não era uma boneca, era um par de muletas. E ela começou a chorar. E o papai disse: chora, filha, chora. Mas a gente tem que estar feliz também, porque você não precisa de muletas. Então, a gente pode tirar proveito de qualquer situação. Tudo que acontece na nossa família, na nossa vida, a gente deve dar graças. E aí a gente tem que ensinar isso para o filho também. Quando ele tira uma nota baixa, o que isso ensinou para nós? Né? Não é puni-lo, mas fala, e agora? O que a gente pode fazer para melhorar essa nota? Não é intimidá-lo, mas em tudo dar graças. E dar graças por quê, gente? Porque essa é a vontade de Deus. A gente não entende muito, né? Por que a gente tem que dar graças. E aí eu chamo lá o meu amigo, eu estou concluindo agora, para a gente ensinar com autoridade. Olha só, se você olhar as 3 primeiras letras, a gente vai ver que o treino é para quem? O soldado. A persistência para o atleta. E a paciência para o lavrador. E se você olhar a primeira letra, o que a gente é do mundo? Sal. O treino é para o soldado. E o soldado presta serviço. Ele tem que mostrar para o chefe dele, né? Ele tem um compromisso com quem o convocou. O atleta tem um compromisso consigo mesmo. Ele quer fazer melhor a cada dia. E o lavrador tem um compromisso com o resultado. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 2, 3 a 6. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso indica para nós que para a gente ter autoridade mesmo, né? Autoridade na igreja, autoridade na família. E é interessante como o governo agora, com as políticas públicas, o governo quer interferir até na nossa família. É salário família, é bolsa família, kit não sei o quê, né? Então, olha o que Deus fala para nós. Nós precisamos ser isso aí. Obrigada, viu, irmão, por ter lido. Então, treinar. Nós vamos nos apropriar do conhecimento que nós temos neste mundo. Essa questão de ficar com medo da tecnologia, com medo de ouvir o que é diferente, irmão, mesmo que você não queira, você precisa, você pode, você deve, porque você senão vai ser assim descartado. Para a gente conversar com os meninos, e aí? Tá, monossilábicos, né? E véi, não tem nem nome mais, véi, né? Então, a gente tem que entender esse vocabulário. Nós precisamos dessa persistência, a gente está desistindo muito fácil. Sabe o que eu escuto no consultório, irmãos? Eu já desisti desse menino. Fala perto do filho.
Se o pai e a mãe desistiram, quem vai estar com esse menino? E é um pedido de socorro. Nossos filhos estão se deprimindo. O índice de suicídio é altíssimo. A gente aqui não fica muito sabendo. Não pode divulgar. Então, é bacana a gente entender, não é que nós sejamos culpados, não, irmãos. Muitas vezes a gente erra porque a gente não sabe. E olha, a Bíblia fala que se eu e você deixarmos de fazer o bem e o que é certo, já é pecado. Não é só fazer o erro que é pecado, não. A omissão é pecado. Se você não se capacitar para ser um bom líder, e um bom pai, uma boa mãe, isso já é pecado. Deixar de fazer o melhor, né? Com excelência. Então, assim, você se compara com você. Que pai você foi ontem? Hoje você tem o dever de ser um pai melhor. Que mãe você foi ontem? Hoje você tem o dever de ser uma mãe melhor. Então, você compara você com você mesma. E essa paciência do lavrador, a gente está perdendo a paciência facilmente. As crianças se jogam no chão e a gente fica com vergonha. Não é verdade? Falar, filho, olha, depois então, você não está em condições de conversar, né? Mas aí a gente briga, a gente fala mais alto, a gente fica se confrontando, medindo força. O adolescente rebelde solta um palavrão lá no quarto e eu digo, o que você falou, meu amor? Você acha que ele vai repetir? Vai? Ele soltou um palavrão lá no banheiro. Ô, meu lindo, o que você falou, que mamãe, eu não ouvi? Então, a gente está dando chance ao filho de refletir e de voltar a falar. Porque eles não têm filtro. E nós, adultos, muitas vezes também não temos, não. E a gente está exigindo. Lembra quando eu coloquei para você quá? Lembra? Quá, papá, lá. A gente só está falando, mas a gente não está fazendo isso. A gente não é exemplo muitas vezes. É interessante que lá no Velho Testamento, a gente encontra várias vezes essa expressão. Andou no caminho de seu pai. Andou no caminho de seu pai. Se seu filho andar no seu caminho, como é que vai ser? No caminho da sua mãe. Como é que vai ser? Se o seu liderado andar no seu caminho, como é que vai ser? Então, nós somos referência o tempo inteiro. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque isso ajuda a gente a andar no trilho, andar calibrado, da gente não se desviar. E quando desviar, voltar rápido, né? Então, nós precisamos, sim, atrair nossos filhos com o aroma das virtudes de Cristo. Vamos falar juntos os 9 frutos do Espírito? Vamos falar? Amor, alegria, paz, fé, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a receita para a gente continuar tendo autoridade. Olha que maravilha. Os frutos do Espírito são a receita para a gente ter autoridade em qualquer ambiente, a começar do nosso lar. E aí, para a gente encerrar, eu queria que a gente lesse junto. Lamentações 2:19b. Vamos ler juntos? Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. O maior desafio para nós é a educação dos nossos filhos e a salvação deles. Nós queremos filhos felizes fazendo o que é bom. Tem muita gente aí sendo feliz fazendo coisa errada, né? Quando a gente fala assim, eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero, mas fazendo coisa certa. Tem muita gente feliz fazendo coisa errada. E eu quero que ele seja salvo. Porque a nossa morada final, a nossa família final é no céu. E nós temos que estar de olho nisso. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos por este momento. Obrigada pelas famílias aqui reunidas. Obrigada pelo desejo do coração, ó Deus, que nós temos
de sermos melhores a cada dia. Dá condição para nós, ó Deus. Derrama de fato o Teu Espírito, a Tua vontade nas nossas vidas. Que sejamos impactados com o próprio Filho do Senhor, Jesus, quando Ele esteve aqui e atraiu tantas pessoas. Ó Deus, que possamos atrair primeiramente a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão em contato conosco. Ó Deus, muito obrigada por este momento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.